Temos assim uma grande semana em perspectiva, uma semana de suspense, por assim dizer. Temos profissionais altamente preparados para este tipo de situações, mas vai mexer no seio de cada uma das equipas. Nelson, começo por ti. Olá Miguel, boa noite aos titulares, boa noite também lá em casa. Sim, os profissionais estão preparados para estas decisões. Agora, é claro que vai haver sempre aquela ansiedade de começar o jogo. Acho que esse é o limite para a ansiedade. Assim que o árbitro apitar, a única preocupação terá que ser em jogar futebol. De certeza que em grandes ambientes, sejam eles em Alvalade, seja em Braga, vão ser dois ambientes extraordinários, porque está em causa o título nacional. Parece-me que o Sporting, com este empate na Luz, tem alguma vantagem, até porque joga em casa. Sabemos que o Vitória é difícil, mas a jogar em casa e dependendo só de si, acho que o Sporting tem tudo para ser campeão nacional. Vai ser, no entanto, uma semana sui generis. Bruno, achas que muito do êxito das duas equipas também poderá passar pela questão emocional, a forma como encarar este jogo decisivo? Boa noite aqui aos titulares, boa noite a quem nos vê lá em casa. Sim, vai ser uma semana de grandes decisões e o Sporting, claro que com o empate na Luz, ganhou a vantagem de depender apenas de si próprio. Agora sabemos que uma coisa é ter que ganhar, outra coisa é poder empatar, tal como o Sporting jogou na Luz sabendo de antemão que poderia empatar, dá algum conforto. Sábado não, sábado o Sporting tem que ganhar para conseguir o seu objetivo e é com isso que o Benfica também vai jogar. Vai tentar fazer o seu papel. Ganhar em Braga tem que ser um objetivo, não há outro resultado possível, até porque se o Sporting for campeão, mas se acabar com os mesmos pontos, é outra maneira de encarar as coisas, porque foram dois rivais que lutaram até ao final. Agora vamos ver se o Sporting sábado consegue levar de vencida ao Vitória, que é uma equipa muito, muito bem orientada, mas que também tem que ganhar o jogo. Nesse prisma, não sei se é benéfico ou se não é para o Sporting, porque acho que até é benéfico para o Sporting, visto que o Vitória tem que ganhar o jogo para conseguir o seu lugar na Europa. Pode haver mais profundidade para o tal Jóquers explorar e o Sporting gosta tanto, é esse tipo de jogo. Vamos ver qual vai ser a ansiedade. Há um jogador fundamental que não vai jogar e vimos a semana passada da importância que foi com o jogo do Gil Vicente, mas vamos ver como o Sporting vai entrar em campo. É isso mesmo, é um braço de ferro e uma luta que será conquistada ao photo finish. Quem levará a melhor e quem será o treinador campeão? Rui Borges, chegará ao seu primeiro título, ou Bruno Lage, que hoje faz 49 anos, festejará ele o seu segundo caneco? Análise já. Sporting, que festejou naturalmente o empate na Luz e está mais perto do título, mas Rui Borges lembra que os Leões ainda não são campeões de nada. Sinto que dependemos apenas só de nós e isso é muito bom. Agora falta um jogo e sei a equipa que vou defrontar porque já fui líder dela e sei bem a qualidade que está do outro lado, por isso temos de ser sérios, olhar para o jogo com toda a seriedade, porque não fomos sequer campeões ainda de nada. Dependemos de nós, perante os nossos adeptos, na nossa casa. Acredito que estará um ambiente incrível, porque os adeptos têm sido fantásticos. Agora falta um jogo difícil nesse sentido. Como já referiu o Bruno, Yilmand vai falhar a recepção ao Vitória devido a castigo. Rui Borges desvaloriza a ausência do capitão para aquele que pode ser o jogo do título. Se olharem para trás, já perdemos Vítor, Morten, perdemos tantos jogadores, tivemos sempre forma de arranjar soluções e continuamos a chegar aqui a depender de nós, com todos os problemas que tivemos, por isso jamais estaria triste. Fez um grande jogo o Morten, é um jogador importantíssimo e não foge disso e não podemos fugir disso, mas quem jogar vai dar uma resposta enorme, porque a ambição e o querer, se calhar até substituir o capitão, vai ter uma entrega fantástica nesse sentido. Deu tudo pela equipa hoje, que era preciso hoje. O Benfica já não depende de si próprio para conquistar o título. Bruno Lage reconhece que o cenário não é o melhor depois de um derby em que a equipa tudo fez para carimbar a vitória. Olha, foi marcar mais um gol em função das oportunidades que criámos. Mas o mais importante de realçar o apoio fantástico dos nossos adeptos, uma atitude e uma exibição muito boa da nossa parte, uma entrega total dos nossos jogadores
durante 90 minutos fizeram tudo aquilo que lhes pedi para vencer o jogo, por isso assumo total responsabilidade pelo empate. E fica adiado a decisão do campeonato. Continuamos a ter a possibilidade de ser campeão nacional, mas não dependemos apenas de nós. E temos de fazer aqui o reconhecimento ao nosso Cheinho, porque ele sempre disse que o título só iria ser decidido na última curva da última corrida. E será mesmo assim, Cheio? É assim, boa noite às pessoas em casa. Eu não sou adivinho, não, isto tem a ver um bocadinho daquilo que também conhecemos o futebol. Também tivemos praticamente a mesma, obviamente que havia o jogo do último sábado, que era o jogo da decisão, dependiam deles dos dois, mas a experiência é aquilo que nos dá, e depois mais tarde tivemos essa conclusão, que é no último jogo. Porquê? Porque eu sinceramente no jogo da Luz, o Benfica Sporting, até perguntaram-me várias pessoas, e aquilo que a experiência que nos dá era difícil ser decidido lá, porque o Sporting é uma equipa que defende bem, e eu não estava a ver o Benfica fazer 2 golos ao Sporting, e depois quando o Sporting faz o golo logo no princípio, eu disse, pronto, vai tentar gerir para levar o jogo para Alvalade. Aconteceu, porque eu já tive nesse tipo de situações, em termos de, podemos falar em termos de pensamento daquilo que são os fatores mentais, é complicado. E o Sporting soube gerir com isso, e estava a saber, são 2 equipas equilibradas, temos que dar aqui também ênfase aos 2 treinadores, que fizeram um trabalho notável, até ao fim, foi aquilo que disseste e vocês falaram, até ao fim. Há aqui fatores que definiram muito o campeonato no Sporting, que foi quando recuperou, que foi o Jóqueres. Eu acho que o futebol é isso. Agora, no último vai ser no último jogo, e acredito que não está. O Sporting não dou o Sporting como campeão agora, como nem que não Benfica. Isto depende depois daquilo que é que o Bruno falou no princípio, o Ullmann, aquilo que é o fator que vão jogar perante 2 equipas muito complicadas. Depois vão jogar os 2 no mesmo horário, o nervosismo do público, e a equipa que fizer o primeiro golo nesse tipo de jogos, eu já passei por isso uma vez, e aquilo que era a minha ideia era o público, aquilo que o público estava a fazer, o treinador, depois tu olhas para o banco, são treinadores a ver o que é que sapas, isto é a equipa que for mais madura neste aspecto, que tiver que treinar o aspecto da ansiedade, e o Rui Borges teve uma narrativa muito, muito bem conseguida, tirou a pressão, o Oban já não está, já não é preciso, tem que criar um novo lance para quem vai jogar, vai ser Morita de certeza, Morita e De Basta. E isto vai ser um jogo muito pormenores. O Sporting, aquilo que o Nelson diz também para não alongar muito, fator casa, mas o Benfica também tinha fator casa, podia ter ganho. O futebol é disto. Agora, tudo depende da semana como irá ser trabalhada. Pouca informação. Eu acho que tem que ter pouca informação em termos do microciclo semanal esta. Não dá-te muita informação, porque os jogadores já têm tanta coisa na cabeça, e isto é muito complicado. E agora eu acho que quem vai decidir nisto, claro que são os jogadores, mas a estratégia inicial das 2 equipas, dos 2 treinadores, é que vai ser quem vai jogar. Isto para mim é que vai ser fundamental nestes jogos. Nelson, uma das missões do treinador, aliás ele já referiu isso, será tirar euforia. Tirar euforia à volta da equipa, talvez mesmo no seio da equipa em um ou outro jogador, porque todos nós somos diferentes, não é? Essa será realmente uma das missões da equipa técnica, não é? Sim, ele tem que fazer os jogadores baixarem à terra e mostrar-lhes o que é a realidade, o que é que pode acontecer. Até porque houve este festejo espontâneo dos adeptos a receber a equipa depois em Alvalade no final do jogo, e isso pode contagiar os jogadores às vezes. Eu quando digo que é pela negativa é acharem que está feito e não está, e claro que todos os clubes querem o apoio máximo dos seus adeptos, mas o que é certo é que a realidade neste momento é que o Sporting no sábado tem que fazer melhor ou igual que o Benfica para ser campeão nacional, e é essa mensagem que tem que ser passada pela equipa técnica aos seus jogadores. Pés bem assentes na terra, não ganhamos nada, vamos ter um grande apoio em Alvalade, mas temos que fazer por merecer, porque vamos ter um adversário difícil pela frente. Por isso eu já começou, e o Rui Borges bem, pôs um bocadinho de água na fervura, para que os jogadores tenham em mente só aquilo que lhes compete, que é
em termos estratégicos, têm a melhor solução para derrotar o Vitória. E o discurso do treinador sobre Yulman, obviamente que ele, não podendo jogar, o treinador tem que virar a agulha imediatamente para outro atleta. Mas, como tu disseste, é um jogador de muita importância na equipa do Sporting. Sim, ele sabe, mas acho que foi um bom discurso da parte dele, também não tinha outro. Tem que dar moral a quem vai entrar. A verdade, e bem, ele tem dito que ficou sem muitos jogadores durante o campeonato, mas agora estamos a falar do jogo do título, em que este jogador, tirando o Gyökeres, é o jogador mais preponderante na equipa do Sporting. Agora é um jogo para o Sporting ganhar para ser campeão. Acho que o Morita também, apesar de não ter entrado muito bem, e eu costumo dizer isto porque eu por acaso não gostava de entrar, às vezes é difícil para um médio entrar no ritmo de jogo, e ele vai jogar titular, pode ser que esteja em melhor nível do que tem estado a entrar do banco para o jogo. Agora é claro que o treinador pode dizer isso, mas ele sente de facto que gostava de contar com este jogo tão decisivo, gostava de contar com o seu capitão. Não estando, Chainho, não estando Morita, nem Pedro Gonçalves ao seu melhor nível, não é? Sim, mas o Pedro Gonçalves é interessante da maneira como ele joga. Apesar de não estar fisicamente, de não estar aquele jogador que nós conhecemos, que não é difícil ver numa lesão longa e teres essa capacidade, mas está no golo. Tem momentos que é momentos de finalização. Aparece fácil na zona da finalização. Mas é aquele jogador que tu tens, tens receio. O Pote aparece em momentos, em locais que são difíceis. É um jogador que, apesar de não estar fisicamente bem, mas é importante. E vai jogar, acredito que vai jogar, porque o Sporting ganha com ele, ganha do receio da equipa adversária. Depois tem algo para mim que é fundamental. Ele e o Gyökeres combinam muito bem, porque já se conhece os movimentos que fazem, aqueles movimentos, a diagonal do Gyökeres e ele Felipe para dentro. Eu acho que o Sporting não vai mudar a mente, vai mudar porque tem o seu capitão castigado, não, okay? Mas vai ter, eu acredito que o 11 do Sporting será o 11 com o Morita no meio. E aquilo que o Bruno diz é complicado quando tu entras num jogo com uma energia imensa, um jogo de decisão, entrar aos 58 minutos, foi o Morita, precisas de tempo, mas também vai ser, eu não tenho os números, por acaso era para trazer, não tenho os números Morita de Bast a fazerem os dois, a dupla, quantos jogos. Mas o último jogo que fizeram em casa, pronto, aquilo também foi com o Gil, aquilo não correu bem devido à vitória, em termos de performance, não foi aquilo que queriam, mas que acabam de ganhar. Foi um jogo que estavam-se a conhecer, aquilo que é em termos de movimentação, mas neste jogo eu acredito que haja mais uma ligação, haja mais uma aproximação daquilo que são as performances elevadas. E é um jogo em casa e o Vitória vai ter um jogador, no meu ver também, que é o Wendel, não vai jogar, que é essencial para o Vitória, e o Sporting, aquilo que o Sporting terá-se que fazer, aquilo que vai fazer de certeza é calma, mas é uma equipa quando falamos em termos é uma equipa, acho que foi o Trincão que disse, que é uma equipa que se ajuda muito e nota-se isso. Não vamos perder, não vamos ganhar, mas não vamos perder. Sim. Eu acho que foi notório nisto. Falámos do jogo, é por isso que o Benfica tem aquela segunda parte superior, o Sporting acho que a primeira parte é melhor, é dividido, é isto, é uma equipa que sabe sofrer sem bola, porque sabiam que um bom resultado tinham as coisas em casa. Agora, até o último jogo é preciso ter calma. Eu também já perdi campeonatos a pensar que as coisas que já estavam certas. Já estavam resolvidas. E aquilo foi que o Nelson disse. O aspecto psicológico, por muito que se digam, que falam é importante. Por muito que possam dizer, isto que falam isto a nossa cabeça funciona diferente, somos profissionais e sabemos. Eu cheguei a um ponto até para não... Às vezes é bom ter essas partilhas, até comecei a ter stress, tive um pequeno problema de ansiedade, até em termos de saúde, certas coisas que às vezes tinha, porque aquilo era tão elevado, tens que levar com as pessoas em casa. Depois há aqui uma vantagem hoje em dia que... E a semana parece que não passa, não é? Não passa. Mas há aqui uma coisa que hoje em dia que eu acho que é algo que é muito bom, centro de estágio. Certeza que vão centro de estágio mais cedo, leio poucos jornais, no meu ver. Tive a sorte, na altura, não ter muitas redes sociais, porque quem vai lá todos os dias começa a ver algo que os tira um bocadinho do sério, aí tem que ser o treinador. Eu acho que na final vai ser, os treinadores vão ter um papel importantíssimo naquilo que é a estratégia e aquilo, pôr-lhes eles na performance, tudo é possível. O Sporting com Jenny e com Maxi nas laterais, achas que se vai manter esta dupla? Parece-me que a única alteração que poderá acontecer neste jogo é mesmo a substituição do Yulman pelo Morita, porque a equipa deu mostras de que é capaz, fez uma boa primeira parte na Luz, a segunda parte já não me pareceu tão bem, esteve bem em termos defensivos,
mas não conseguiu depois fazer as transições que normalmente consegue, e que fez uma, no jogo todo teve uma com sucesso. Por isso eu acho que o Sporting não vai mexer muito, apesar da estratégia ser diferente, porque enquanto na Luz se deu mais bola ao Benfica para depois tentar explorar o contra-ataque, com o Vitória não. O Sporting vai ter que ser mandão no jogo, vai ter que pressionar alto logo desde o início, e parece-me que com Morita, De Bast, o meio-campo do Sporting está bem entregue. Sporting que, como se sabe, contratou Rui Borges em dezembro do ano passado, e o Vitória pode querer, por assim dizer, uma vingançazinha na última jornada da Liga. Pelo menos é essa a crença de Rui Borges. Acredito que sim, porque de alguma forma até os adeptos ficaram magoados, uma parte deles por Rui Borges sair a meio da época. E eu levo para o lado positivo, levo para o lado que tinham um carinho grande por o treinador e não o queriam ver sair. É natural que exista essa mágoa. Primeira volta 4-4, num grande jogo de futebol, mas lá está, é novamente o reencontro. Achas que pode mexer alguma coisa nestas circunstâncias ou não? Eu acho que sim. Porque o treinador do Sporting conhece a equipa do Vitória, sabe os jogadores, a capacidade que eles têm. Vitória, estamos a falar do Vitória como estamos a falar do Braga. São as equipas, tirando o Porto, são as equipas mais complicadas para apanhar do jogo da decisão. A questão também é essa. São as piores equipas para poder apanhar-se em relação a esse tipo de jogos. Os jogadores conhecem, e há aqui uma honra. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu, quando joguei contra os meus rivais diretos na altura para lutar para o campeonato, eu não queria ser o Bom de acordo. Bom de acordo, como se diz. É complicado. Há outra palavra. Eu não queria utilizar. É porque é complicado fazeres a parte. Obviamente, nós quando vamos para a festa de alguém, é quando somos convidados, somos de uma maneira diferente. E isto vai sob stress. E aquilo que o Rui Borges diz é muito bem inteligente. Eu acho que ele e o Lage, nestes dois jogos, no jogo e na semana, aquilo que eu ouvi deles, muito inteligentes. São bons treinadores, fizeram aquilo que é difícil. As equipas, houve uma altura que as equipas estavam em baixo, conseguiram resgatar a equipa para outras. E eu acho que são injustamente criticados em muitas coisas. Quem eu acho que não percebe um bocadinho que é o fenómeno do futebol, quem não percebe que é o fenómeno do stress, dos treinos e de escolher, eu acho que que fala sem razão. E digo, nestes momentos são os melhores treinadores em Portugal. Agora, o Rui Borges, neste jogo, sabe que dentro, no outro lado, também a equipa que é muito... que fora tem bons jogadores, como o Benfica tem com o Braga. Eu acho que é como eu digo, isto tem a ver da maneira como vais montar, da maneira como vais criar expectativas, como vais entrar logo a 100 a hora, quem vai fazer o primeiro gol, pois é, quem fizer o primeiro gol, se o Benfica o faz, ou o Braga, ou o Vitória, estou a falar daí, sim. Eu acho que aí, mexe, não é? Aí vai mexer. É óbvio, e estamos a ver imagens do Mr. Bruno Lage, a questão das expectativas, como o Chinho falava, Bruno, elas estavam muito altas do lado do Benfica antes deste derby, agora baixaram consideravelmente. Temos aqui também um trabalho de sapa da equipa técnica e principalmente deste treinador para elevar novamente os níveis de confiança, não? Sim, porque o Benfica no jogo Sporting dependia apenas de si e neste momento já não depende. É óbvio que não ter ganho ao Sporting, os jogadores ficaram cabisbaixos, é normal, não era o resultado que o Benfica pretendia e sabem que neste momento... isto tudo joga a favor do Sporting, joga em casa, perante o seu público, e que se ganhar é campeão. Agora o Benfica tem que fazer o seu trabalho, tem que acabar o campeonato com uma vitória e depois no final fazem-se as contas, há o brilho dos jogadores, têm que ser profissionais, há mais um troféu para ganhar que é a taça, por isso não podem desanimar, estão a fazer um bom campeonato, a equipa que for campeã vai ter que se dar os parabéns, mas às vezes por perderes não significa que não tens valor, e têm sido as duas equipas com altos e baixos, mas muito similares no que diz respeito às exibições. Por isso é esperar, porque qualquer um que seja campeão é merecedor. Até porque, como tu disseste, não há tempo depois a perder, porque uma semana depois vem aí mais uma decisão, não é? Exatamente, e os jogadores têm que pensar que a semana passada o Sporting recebeu o Gil Vicente e ganhou da maneira que ganhou, por isso nada está perdido. E, enquanto matematicamente for possível, o Benfica tem que jogar com o pensamento que ainda é possível. E só assim estará perto da vitória e depois logo se vê o que é que o Sporting será ou não capaz de fazer e depois logo a seguir há outro título em disputa e por isso é que eu digo que o Benfica não pode ir ao pé do acelerador. Há muita coisa para ganhar, nada está decidido. Eu tive com o Nelson. Vocês ganham um campeonato
E depois nós também perdemos na última jornada e tivemos a final da Taça Portugal, porque o chip tem que mudar. Nós fomos campeões, só que não éramos há tanto tempo, tínhamos a fechar até quarta-feira. Agora quem foi festejo, pronto. Não, ajuda, fomos fechados, mas o foco, o Benfica já não era campeão há 11 anos e no domingo tivemos logo a final. Pronto, claro, a vitória, não é? Com a vitória. Acabámos a ganhar, estávamos a ganhar 0, depois acabámos a perder por 2-1. Mas pronto, foi melhor ser campeão que o Benfica não era há muito tempo do ganhar a taça. Bom é ganhar os dois. Tinha sido óbvio, isso tinha sido perfeito, mas não foi possível. Tem que se dar mérito também ao Vitória. Muito bem, semana da grande decisão do campeonato. Sporting ao Benfica, um deles será campeão nacional. Quem será o campeão nacional? Foi essa a pergunta que colocamos nas redes sociais da Sport TV. Naturalmente, face ao quadro atual do posicionamento e das hipóteses das equipas, o Sporting aparece aqui como o grande favorito a ser campeão, neste caso a revalidar o título e a conquistar o bicampeonato. Já não acontece há mais de 70 anos, com mais de 71% de percentagem de votação, contra os 28,2% da equipa do Benfica. E tudo isto surge depois do empate a uma bola no Estádio da Luz, entre estas duas equipas. Nelson, foi um derby que esteve à altura da história de embate entre estas duas equipas, não? Foi um derby onde houve algum calculismo por parte do Sporting, que tinha dois resultados possíveis que lhe eram favoráveis, e por isso é que me parece que estrategicamente o Rui Borges montou a equipa para jogar com uma boa organização defensiva, dar a bola ao Benfica e depois sair em transição. Facto que logo nos primeiros minutos deu resultado. O Sporting foi eficaz numa transição. Depois, durante a primeira parte, há um reequilíbrio da partida por parte do Benfica, está em desvantagem do marcador, mas o Sporting estava a conseguir discutir o jogo. Na segunda parte já não me pareceu tanto. Mérito para o Benfica, na forma como pressionou, mas o que é certo é que o Sporting estava a defender bem, apesar de em determinados momentos dar algum espaço, mas o único problema foi que não conseguiu sair em transição. E isso é que dificultou muito mais a tarefa, e isso foi o gol do empate, ainda levou uma bola no poste, mas aqui tem que se dar mérito ao Benfica, porque está à procura de um resultado que lhe seja favorável, e o único que tinha é uma vitória, mas nunca senti totalmente o Sporting desconfortável no jogo, porque o resultado corria a seu favor. Muito bem, neste jogo, frente ao Sporting, Ángel Di Maria foi titular, foi substituído ao intervalo. Poderá dizer-se que Bruno Lage até terá surpreendido ao tirar o campeão do mundo argentino. O treinador do Benfica diz que foi uma decisão estratégica e perfeitamente normal. Tudo normal. Nós tínhamos o objetivo, e a nossa estratégia foi tentar meter os jogadores de enorme qualidade nas costas dos médios e de frente para os dois centrais. Nós sabemos que os centrais adversários gostam de apertar, e tentámos meter quer o Di, quer o Arthur de início, e depois tínhamos já várias situações para poder alterar em função do resultado. Durante o dia de hoje foram-se fortificando, por assim dizer, as notícias da possibilidade de Di Maria sair do Benfica no final desta época. Já lá vamos. Para já, Bruno, esta questão da substituição, entendes a decisão de Bruno Lage? Sim, porque acho que o Di Maria não foi por não querer, que ele até foi o jogador mais perigoso, mas em termos individuais até teve mais ou menos bem, apesar de ter perdido muitas bolas e cruzamentos, alguns sem nexo. Em termos coletivos o Benfica não estava bem. E a verdade é que com a substituição o Benfica melhorou. O Sheldrup trouxe outra velocidade, o Aktürkoğlu na direita é um jogador que aparece muito mais na nacionalização, e acabou por o Benfica por beneficiar. Se calhar o Di Maria não está habituado a isto, mas ele também percebeu que o mais importante é a equipe. E a verdade é que o Benfica na segunda parte melhorou bastante. Poderia ter chegado à vitória se não fosse aquele remate no poste. E quando é assim, o importante é a equipe. E acho que ele, não estando habituado, acho que também está numa fase da carreira que percebe que às vezes temos que meter o eu
para trás das costas e perceber que o treinador não fez com o intuito de tirar para... Porque se estivesse a jogar mal ou qualquer coisa, sempre com o intuito da equipa melhorar. E a verdade é que nesse aspecto o Lage esteve bem, porque a equipa melhorou. Não vai estranhar que Di Maria saia do Benfica no final da época? Não, não vou. O Di Maria sempre foi um jogador que nunca foi consensual, não por causa da sua qualidade técnica e do seu valor, é inquestionável, mas em termos do coletivo, um jogador deste estatuto às vezes cria-se um certo ruído que às vezes é desnecessário. Por exemplo, neste momento o Benfica, se há jogadores e para posições que o Benfica tem, que está muito forte, é nas alas. Prestiani, o Bruma, Sheldrup, Aktürkoğlu, o miúdo da equipa B, o João Rego. Por isso, não é por aí. É óbvio, toda a gente vai recordar o Di Maria como um dos melhores que passou no Benfica, mas neste momento o Benfica tem que olhar para aquilo que é mais importante e para aquilo que podem dar os jogadores. E neste momento o Di Maria, a qualidade inquestionável, mas em termos de coletivo já não é o mesmo jogador e acaba por prejudicar. A este nível, costuma dizer-se que embates entre as equipas que são similares em termos de qualidade são muito importantes os minutos iniciais, a forma como a equipa entra no jogo, e o Benfica é surpreendido logo aos 4 minutos por uma das jogadas mais básicas que o Sporting tem. Mais básicas / mais simples que o Sporting. É a primeira vez que o Sporting conseguiu uma transição, conseguiu marcar. Isto também demonstra muito aquilo que vem acontecendo ao Sporting. Às vezes falamos da estrelinha, mas é verdade, existe mesmo. Já tinha acontecido contra o Gil Vicente e o melhor que o Sporting poderia acontecer era entrar num jogo com a pressão que estava, onde o Sporting estava confortável com o empate e aos 3 ou 4 minutos já está a ganhar no Estádio da Luz, acaba por retirar ali um bocadinho de pressão à equipa de Sporting. O Benfica demorou um bocadinho a reagir porque sentiu-se o estádio gelado, porque sofrer um golo onde o Benfica precisava de ganhar para ser campeão, na primeira jogada que o Sporting consegue criar perigo, faz golo, acaba por criar aqui um ambiente perante os adeptos e os jogadores. Os jogadores até conseguiram depois responder, tentar, mas tudo muito denunciado e mais com o coração do que com a cabeça. A verdade é que depois na segunda parte o Benfica conseguiu equilibrar e acho que por tudo aquilo que fez na segunda parte, se tivesse ganho, não seria nada a estranhar, mas acaba por também ser o empate justo por tudo aquilo que o Sporting fez. Soube defender, aqui dar uma nota, não a criticar, mas para percebermos que às vezes os treinadores fazem aquilo que é mais importante para as equipas. Sim. Se os treinadores, por exemplo, César Peixoto ou as equipas que estão para descer fazem um bocadinho de antijogo porque olham para aquilo que é importante, é óbvio que não fica bonito. Mas, por exemplo, o Sporting está a jogar para campeão e fez antijogo. E isso faz parte. Não podemos criticar uns e depois deixar os outros. Temos de deixar cada um fazer o seu trabalho porque são todos profissionais. E não foi por isso que o Sporting ia deixar de ser campeão. A verdade é que foi benéfico. Na segunda parte o Benfica estava com um ímpeto muito grande e houve ali situações que, para acalmar o jogo, o Sporting fez. Mas é estratégico. Mas eu aceito, desde que os outros treinadores também aceitem o que os outros fazem. O Sérgio Conceição, por exemplo, era um treinador muito bom na tática, mas depois, quando um treinador taticamente conseguir equilibrar e acabas, sabes, quando está 0-0, as equipas pequenas acabam tentar perder o tempo para o ímpeto do adversário acalmar. Faz parte, temos que aceitar. É óbvio que às vezes não é bonito, mas faz parte da estratégia. Achas que os treinadores ouvem isso? Não, é estratégia. Os treinadores passam ao lado. Por isso é que eu estou a dizer, aquilo que ele disse do César Peixoto, de baixar linhas e se jogassem assim tinham mais pontos, acho que não lhe fica bem. Até porque se ele agora podia dizer, mas também jogaste na segunda parte. Aí tens razão. É só nesse aspecto. Aí tens razão. A necessidade aguça o engenho, como se costuma dizer, não é? Faz parte. Sim, isto o que está em causa aqui é realmente o título de campeão nacional. Claro. Aqui a questão do antijogo. Antijogo não vimos, muito não forte. Vimos, não vimos ninguém mandar-se para o chão para empatar sempre. Tens a questão do guarda-redes demorar um bocadinho mais tempo a bater o pontapé de baliza. Mas isso é uma questão que acontece sempre, seja em que sítio for, e a necessidade que o clube tem. E o guarda-redes, nesse aspecto, acaba por ser um bocadinho privilegiado, porque até levar um amarelo, claro. Até levar um amarelo, ele vai fazendo render o peixe, mas é muito mais normal, se calhar uma equipa dita mais pequena, fazer constantemente antijogo do que os grandes. Os grandes fazem entre eles por necessidade e estamos a falar de um jogo que podia ter valido um título nacional que ainda não aconteceu, e o que é certo é que o Sporting soube jogar com o resultado. Sim, e Cheinho, voltando a Di Maria, penso
que o Di Maria não era substituído ao intervalo Há 10 anos, não é? há 10 anos. Isto mostra a capacidade. Aquilo que o Bruno diz... o Bruno disse que teve aqui um pensamento, eu acho para mim que é fundamental. Há muito ruído em volta de Di Maria, porque é devido àquilo que ele é como jogador. Certo. Eu, em todas as análises que eu ouço e vejo, é tudo Di Maria. Di Maria, Di Maria, Di Maria. O Sporting, não há nada disso. Porto, não há nada disso. Vitória de Guimarães, Braga, não há nada disso. E o Benfica tem essa postura. Porquê? Di Maria é um jogador de excelência, em grandes jogos aparece. Concordo com aquilo que diz o Bruno em termos de velocidade. Já não tem a velocidade que tem do passado, mas tem aquilo que é o perfume. Depois há outra situação. O Di Maria é um jogador que precisa de minutos. Di Maria contra o Estoril, acho que não entra, não é? Ajuda-me, não é? Não entrou. Tu vens de uma lesão, Di Maria, por isso podem falar do treino. Di Maria precisa de competição. Faz, eu acho que na primeira parte foi o melhor jogador do Benfica, em termos daquilo que é componente ofensivo, naquilo que é a procura. A segunda parte, e o Lage muito bem tirou, não tem que justificar, que faz parte, faz parte da estratégia. Eu acho que é a grande diferença dos treinadores quando têm essa postura. Eu não acredito que o Di Maria joga por ser do passado dele. O Di Maria tem, à medida que tenha influência, joga. Se não tiver, sai, entra outro. Eu acho que é assim que as grandes equipas que funcionam. Teve em grandes momentos do Benfica, tem. Mas a culpa não é do Di Maria. Claro que falamos do Di Maria devido à dimensão que ele tem. Certo. Se fosse um jogador banal, ninguém falava. Eu acho que é essa capacidade que tem. Mas há muito ruído. Sempre que há qualquer coisa do Benfica é Di Maria. Porquê que o Di Maria não joga? Porquê que o Di Maria não sai mais cedo? Porquê que o Di Maria não entra aos 70 minutos? Isso eu acho que é o grande problema. O Lage, o Mr. Lage, para o meter, acredita nele. Que vê coisas que não vê nos outros. Mas é um jogador que precisa de minutos. Di Maria... por muito que fosse, não tinha, como dizer, não tinha, o Di Maria precisava de mais gasolina, jogos, que é aí onde vais adquirindo certos comportamentos, tirar o receio. E nesse jogo o treinador viu, pronto, que apostou, agora piora, eu não meter a titular. Meteu a titular, é o melhor remédio. Também na primeira parte não estava a fazer nada. Mas eu aceito a questão do Di Maria titular, porque isso. Na cabeça do Bruno Lage, o Sporting ia jogar com uma linha mais recuada, como eu expliquei há bocadinho, defender bem e tentar sair em transição. E o Benfica ia ter mais bola. E tendo mais bola, o Di Maria é um jogador que decide com melhor qualidade do que os outros, porque a realidade do Di Maria com a bola no pé é muito perigoso. E o Lage achou que, tendo o Di Maria mais perto da baliza adversária, a poder decidir, que lhe trazia vantagem. O que é certo é que apanha-se em desvantagem aos 4 minutos. E é obrigado a mudar, porque depois precisou de mudar a forma de jogar, e a que estava antes tinha dado bons resultados noutros jogos.